Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. No bloco anterior, nós terminamos respondendo a pergunta da dona Edineia sobre a questão da osteoporose e alertamos que faríamos a resposta da dona Elizabeth, que questiona sobre como prevenir as doenças da época do frio. Como está chegando o frio, quais são as doenças que mais acometem a população e quais são as formas de prevenir essas doenças? Dona Elizabeth, no frio a gente fica amontoado, né? A gente fica junto. E tem que ser, porque o calor, né, deve ser mantido. Temperatura baixa, mais proximidade. E aqui nós temos dois problemas. Primeiro que a gente não ventila muito bem a nossa casa, porque ela deve ficar fechada, porque está frio lá fora. E segundo, porque nós estamos muito próximos. E ainda tem uma outra situação, quando a gente sai, né, fora de casa, nós temos temperatura baixa, ar seco, pouca umidade, e isso é um outro dado importante. Então, voltando à questão, dentro de casa, frio ou não, nós devemos dar um jeito de fazer a casa ventilar, seja nas primeiras horas da manhã, hora que o sol aparece, ou logo depois que está um pouquinho mais quente, para que o ar possa ser renovado, né? E o ar renovado tira aquela poeirinha que fica pairando no ar e que ali muitas vezes nós temos uma série de pequenos insetos, principalmente os ácaros, que estimulam as vias respiratórias e determinadas pessoas alérgicas a esses elementos, eles começam a espirrar e o espirro é a evidência de que está havendo ali uma reação orgânica contra aquela proteína estranha. Isso gera inflamação, isso entope o nariz, obstrui as vias aéreas. E obstruindo as vias aéreas, a coisa não acontece só na frente, ela vai um pouquinho mais para dentro. E os nossos maxilares, nós temos isso aqui que é uma caixa de ressonância, né, que são os chamados seios paranasais. Esses seios paranasais, eles são revestidos e quando está inflamado o nariz, eles não ventilam bem também. E aí nós acabamos tendo as chamadas sinusites, que podem ser bacterianas ou podem ser pura e simplesmente reativas ou alérgicas. E aí nós temos que tomar cuidado. Então, limpando a poeira, renovando o ar, nós vamos ter uma forma de prevenir essas situações. A outra coisa é o acúmulo de pessoas. Nós, quando estamos muito próximos, nós acabamos contaminando um ao outro. Isso é natural. E a nossa defesa orgânica, naturalmente, se defende dessas situações. Mas quando isso vai e volta, né, nós podemos ficar susceptíveis a determinadas bactérias, vírus, ácaros e assim por diante. Então é importante que a gente mantenha o cuidado de, mesmo em casa, sempre umedecer as vias respiratórias para se evitar que a gente aumente a secreção e dê condição, inclusive, de proliferação bacteriana e o ambiente fique bem mais contaminado. Indo para fora, né, nós comentamos sobre isso, o ar frio, ele reduz a resistência das vias respiratórias altas e baixas. Então o ar frio estimula a secreção das vias respiratórias. E esse estímulo da secreção das vias respiratórias, quando não eliminados adequadamente, e aqui vamos falar das pessoas que fumam, porque as pessoas que fumam, elas têm as suas vias respiratórias anestesiadas. E uma vez anestesiado, essa secreção em contato com o frio aumenta, se mantém e dá condição de proliferação de bactérias. E nas vias respiratórias da boca nós temos muitas bactérias, não é só um tipo de bactéria. São bactérias que inicialmente elas são chamadas de comensais, elas estão ali, elas não agridem. Mas quando você começa a dar condição por aumento de muco, aumento de secreção, elas proliferam e o seu número aumentado pode facilitar a transformação em bactérias patogênicas que até então não eram.
e isso leva à infecção de vias aéreas superiores, as rinites, as rinofaringites e também as bronquites e broncoinfecção e que pode evoluir inclusive para pneumonia. É importante a gente estar atento para isso. Então, como prevenir? Hidratar bem. Se você é bronquítico, cuidar bem da sua bronquite. No caso, eu falo bronquítico com sinônimo de asma, porque a asma é uma doença alérgica que se expressa através da inflamação do brônquio e nós chamamos isso de bronquite. Então, bronquite é a expressão anatopatológica, fisiopatológica. E asma é a entidade em si, né? Então é importante você cuidar bem disso, né? Alimentar-se adequadamente e não deixar os seus remédios de lado. É importante que atente para isso. Uma outra coisa importante, né, que eu gostaria aqui de responder, né, é a pergunta da dona Leni. Como que faz para a gente saber assim, quais são os sintomas da tireoide, né? Que eu sei lá, parece que eu desconfio que eu tô com um problema de tireoide, então eu gostaria de saber o que a pessoa sente, quais são os sintomas. Hipotireoidismo, dona Leni, é quando a tireoide funciona pouco, funciona mal. Isso pode acontecer porque ela foi agredida por uma inflamação, formou cicatriz e não tem mais células, não tem mais soldados para fazer o serviço. Então, o organismo começa a trabalhar numa baixa rotação, ou seja, o coração desacelera, a pele infiltra, o intestino fica lento, dá sonolência, a pessoa absorve, dorme com muita facilidade, né? Se ela senta num determinado local, ela está dormindo. É diferente do indivíduo cansado. O cansado tem que dormir, dormiu, descansou, tá bom. Agora, a pessoa que tem hipotireoidismo, ou seja, pouco funcionamento da tireoide, ela, primeira coisa, ela começa a infiltrar, ela aumenta de peso, ela tem muito sono. As pessoas pensam que as pessoas comem muito. Não, elas não comem muito. Pelo contrário, elas comem menos. O intestino fica preso, tem anemia, né? Então, essa é a manifestação do problema da redução da função da tireoide. Quando a tireoide funciona muito, aquilo que eu disse, ela é exatamente o modulador da produção de energia. Então o organismo começa a correr em alta rotação. Então o indivíduo emagrece, come muito, sua muito, fica nervoso, não dorme adequadamente e infelizmente, né, a pessoa não se sociabiliza. E tem alguns estigmas, alguns sinais. Alguns saltam o olho, né? É a exoftalmia que a gente fala. Doença de base do Graves aumenta a tireoide e o funcionamento é muito grande e se não tratar dá problema. Então eu quero crer que com isso eu tenha esclarecido as suas dúvidas, né? Agradeço a atenção de vocês que nos prestigiaram na resposta, né, à população de uma maneira geral e agradecer especificamente, né, aquelas pessoas que fizeram a sua pergunta devido à dúvida que tem e espero que isso possa ajudá-los de forma bastante produtiva. Agradeço a sua atenção e conto com a sua participação em outros nossos programas. Muito obrigado.